Lázaro! Levante-se! O mundo que vivemos é rodeado de grandes mistérios. De tempo em tempo, civilizações nascem e a todo momento surgem no planeta diversos tipos de pessoas. Algumas extraordinárias, outras nem tanto. Porém, todos têm uma coisa em comum: cumprir a grande lei divina que é inerente a todos os seres viventes do universo e que algum dia todos teremos que enfrentar: a morte. No entanto, uma grande pergunta no fundo do nosso inconsciente insiste em nos questionar: será que os mortos podem voltar a viver? O que você diria? Sim, não ou talvez? Este é mais um mistério que o canal do Braga irá te apresentar. Assista este vídeo até o final e tire suas próprias conclusões sobre este intrigante assunto. Mas antes, dê o seu like. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Ao longo do tempo, muitas civilizações cresceram e se multiplicaram em nosso planeta. Algumas pessoas chegaram a viver quase que 1000 anos, tal como Matusalém, que é relatado na Bíblia Sagrada, vivendo cerca de 969 anos. No entanto, por conta do pecado do homem, Deus resolveu encurtar o tempo de vida dos seres humanos. E conforme é relatado no livro de Salmos, capítulo 90, verso 10, hoje o homem vive cerca de 70 anos, alguns até menos. No entanto, a Bíblia Sagrada diz que o que vai além da média estabelecida pelo Criador só terá canseira e enfado. Algum dia, todos nós teremos que enfrentar inevitavelmente aquilo que é estabelecido por Deus: a morte. Porém, uma grande pergunta nos faz refletir sobre a vida criada por Deus. Será que os mortos podem voltar a viver? Ou a morte é o fim de tudo? Seria possível que alguém voltasse dos mortos e novamente vivesse entre nós? O que as Sagradas Escrituras dizem sobre isto? Quando analisamos a Bíblia Sagrada, a fim de procurar respostas para estas intrigantes perguntas, encontramos nas Escrituras 8 relatos de pessoas que morreram e que voltaram à vida novamente. O primeiro relato fala sobre o profeta Elias, que ressuscitou um menino filho de uma viúva que morava na cidade de Sarepta. O menino havia adoecido pouco tempo depois de o profeta ter sido enviado em sua casa para se alimentar. A viúva chegou a acreditar que a morte do garoto tinha a ver com a presença do profeta. Porém, Elias invocou o poder do Senhor e fez com que o menino voltasse dos mortos. O segundo relato foi quando o profeta Eliseu hospedava-se na casa de uma sunamita e logo seu filho com dor de cabeça veio a falecer. Eliseu então invoca o poder do Criador e o menino logo é ressuscitado. O terceiro relato é descrito no livro de 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Lá diz que os israelitas estavam enterrando um homem, quando de repente viram as tropas inimigas vindo em sua direção. Rapidamente, jogaram o morto dentro da sepultura do profeta Eliseu, que havia morrido já há algum tempo.
O morto, tocando os ossos do profeta Eliseu, reviveu e logo se levantou. Este é um relato de aproximadamente 800 anos antes de Cristo. O quarto relato sobre mortos voltarem à vida é descrito no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 7, verso 12 a 15, quando Jesus ressuscita um menino, filho de uma viúva da cidade de Naim. Jesus, comovido pela tristeza da mãe, lhe diz: "Não chores." Então o mestre vai ao encontro do garoto, segurando pelo esquife que estava levando o menino para ser sepultado. Jesus então lhe diz: "Jovem, a ti te digo, levanta-te." O jovem no mesmo instante assentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou-o à sua mãe. Naquele momento, todos tiveram um grande temor de Jesus e glorificaram a Deus, dizendo: "Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo." O quinto relato sobre mortos voltarem à vida é relatado no livro de Lucas, capítulo 8, verso 49 a 54. Foi quando uma menina havia morrido. No entanto, Jesus Cristo adentrou dentro de sua casa, onde esta acabara de falecer. Entrando na casa, a ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago e João, e também os pais da jovem. Todos estavam em pranto chorando. Porém, Jesus disse aos pais da menina: "Não choreis. A menina não está morta, apenas dorme." Porém, alguns que ali estavam riram de Jesus, pois sabiam que a menina já estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando na mão da menina, Jesus diz: "Levanta-te, menina." Logo o espírito de vida novamente voltou, e ela rapidamente se levantou. Jesus Cristo então mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados com o milagre. Porém, o mestre recomendou-lhes que a ninguém contasse o que havia sucedido. O sexto relato sobre os mortos voltarem à vida é um dos mais impactantes relatados na Bíblia Sagrada. Este é o milagre de Lázaro, que é relatado no livro de João, capítulo 11, verso 1 em diante. A história conta que Lázaro havia adoecido. Este é relatado nas Escrituras, sendo um amigo de Jesus, e morava em Betânia. Conta a história que as irmãs de Lázaro enviaram um recado a Jesus, que estava em outra cidade, sobre o que estava acontecendo com seu irmão. Jesus, recebendo o recado, diz: "Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela." No entanto, Jesus ficou 2 dias ainda no lugar onde estava. A história conta que Jesus então falou a seus discípulos que Lázaro havia adormecido. Estes, não entendendo muito bem, lhe disseram: "Senhor, se ele dorme, será salvo." Os discípulos estavam entendendo que Jesus falava sobre do repouso do sono. No entanto, Jesus logo lhes falou abertamente: "Lázaro está morto." Então Jesus e os discípulos foram para Betânia. Porém, esta era longe de Jerusalém, e por conta disto, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Quando Jesus chegou à casa das irmãs de Lázaro, uma delas, que se chamava Marta, saiu ao encontro do mestre dizendo: "Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim não é tarde demais, pois tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá." Então Jesus Cristo lhes falou: "O teu irmão há de ressuscitar." Então Marta lhe diz: "Sim, ele ressuscitará na ressurreição do último dia." Marta não imaginava que Jesus pudesse ressuscitá-lo naquele momento. Então Jesus Cristo lhe diz: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá.
Você crê nisto, Marta? Ela então diz: Sim, mestre. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que estávamos esperando. Então Marta retirou-se do local e foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe: O mestre está aqui e quer falar contigo. Maria então foi ter com o mestre e logo caiu aos seus pés chorando e dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Logo Jesus, vendo-a chorar, e também aos demais judeus que vinha com ela, Jesus moveu-se em espírito, perturbando-se. Então Jesus lhe pergunta: Onde colocaste Lázaro? E como é relatado na Bíblia, Jesus também chorou. A história conta que Jesus e os discípulos foram à caverna onde Lázaro havia sido sepultado. Na caverna havia uma grande e pesada pedra que a fechava. Então Jesus Cristo diz: Tirai a pedra. Marta, irmã de Lázaro, então lhe diz: Senhor, já se faz 4 dias, e com certeza lá está cheirando mal. Então Jesus profere as seguintes palavras a Marta: Eu não te disse que creres, verás a glória de Deus? Então a pedra da caverna, onde jazia o corpo de Lázaro, foi movida. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, Jesus Cristo clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! Naquele momento, algo surpreendente aconteceu. Lázaro surgiu na entrada da caverna vivo, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Então disse Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos dos judeus que havia estado naquele momento, vendo o que Jesus Cristo fizera, logo creram nele. Porém, alguns foram aos fariseus, dizendo o que Jesus fez. O 7º relato, onde a morte perdeu o seu poder, é relatada no livro de Atos, capítulo 9, verso 36 ao 41, onde o apóstolo Pedro ressuscitou uma mulher na cidade de Jope. Esta era uma discípula que se chamava Tabita, que traduzida se chama Dorcas. E aconteceu que naqueles dias, esta adoeceu e logo veio a falecer. Seu corpo foi lavado e colocado em um quarto alto. E ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram 2 homens à sua procura, rogando que rapidamente viesse a ter com eles. Então o apóstolo Pedro o seguiu, e quando chegou ao quarto alto, se deparou com todos chorando por conta da morte de Dorcas. Pedro então fez com que todos saíssem do local, e ajoelhando-se pôs a orar. Então Pedro voltou-se para o corpo e proferiu as seguintes palavras: Tabita, levanta-te. Ela imediatamente abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou a todos os santos e viúvas, apresentando a mulher viva. Este acontecimento foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. O 8º e último relato de mortos voltarem à vida, descrito nas Sagradas Escrituras, é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 9 a 12. A história conta que estava um certo jovem por nome de Eutico, assentado numa janela, quando foi tomado de um sono profundo por conta do extenso discurso de Paulo. Este de repente caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E o jovem foi levado vivo para casa, o que muitos os consolou.
Estes relatos são provas documentadas do poder de Deus sobre a vida e a morte. Porém, a promessa do Senhor para aqueles que nele creem é que algum dia estes serão ressuscitados, ou seja, voltarão a viver novamente. Quando lemos no livro de Atos, capítulo 24, verso 15, uma grande afirmação sobre isto está escrito, que nos últimos tempos haverá uma grande ressurreição dos mortos, bem como dos justos e injustos. Porém, a ressurreição mencionada nas Sagradas Escrituras se darão de duas formas. A primeira ressurreição que se fará nos últimos tempos será de um povo escolhido por Deus, que subirá aos céus no grande arrebatamento. Aqueles que dantes falecidos voltarão a viver novamente, e os que estiverem vivos serão transformados e subirão aos céus, semelhantemente a Enoque e Elias. Estes, como é mencionado nas Sagradas Escrituras, é tido como o povo eleito do Senhor. E conforme a própria Bíblia diz, no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 6 diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. No entanto, aqueles que serão ressuscitados na segunda ressurreição, estes serão julgados no grande dia do trono branco, descrito no livro do Apocalipse, capítulo 20, verso 11 ao 15, que serão condenados à segunda morte. Neste dia, conforme é relatado pelo profeta João, foi visto os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o livro da vida, e todos foram julgados, conforme as coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Os santos, aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição, irão julgar o mundo, e até mesmo julgarão os anjos, conforme é relatado em 1 Coríntios, capítulo 2 e 3. Então creia e aceite a Jesus Cristo, pois Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crer, ainda que esteja morto, viverá. Esta é uma promessa de Deus. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Gratidão!